Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, a Igreja celebra a oitava da Páscoa. Na reflexão do Evangelho deste domingo, veremos que apesar de os discípulos presenciarem que o túmulo de Jesus estava vazio e constatarem que ele havia ressuscitado, que estava vivo, era necessário o reencontro com seu mestre para se completar a alegria da ressurreição. E veremos também que, apesar dessa boa notícia, isso não lhes recobrou a coragem. O medo ainda era latente em cada um deles, mas o sopro de Jesus vai lhes devolver a coragem necessária para a missão que Jesus lhes confiava. Vamos à palavra. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurado os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a oitava da Páscoa, mas fazendo lembrança do Evangelho da semana passada, nós vimos que o túmulo de Jesus estava vazio, pois ele havia ressuscitado. Mas no Evangelho de hoje, vemos que os mesmos discípulos que viram o túmulo vazio e creram na ressurreição do Senhor, ficaram a partir de então na expectativa de um encontro com o Mestre. Apesar da certeza que tinham da ressurreição de Jesus e da expectativa desse reencontro, o medo era um sentimento que ainda existia entre eles. Por isso, eles estavam às portas fechadas, com medo dos judeus. Apesar da certeza da ressurreição de Jesus, eles não estavam totalmente libertos para serem testemunhas daquele acontecimento. Duas coisas ainda precisavam ser resolvidas: o reencontro com o Mestre e a libertação do medo que os paralisava. Então, apesar das portas fechadas, Jesus se faz presente em carne e osso no meio deles. Queridos,
Entrar mesmo com as portas fechadas significa que para Jesus nada o pode impedir de entrar em nossa casa se a nossa expectativa for de recebê-lo, como era o caso dos discípulos. Se as portas do nosso coração estiverem fechadas, ele só pode entrar se for da nossa vontade, ou seja, com a nossa permissão. Ele não vai quebrar a porta e entrar à força. E quando é que as portas podem estar fechadas? Pelas dificuldades, pelas mágoas, pelas decepções. Mas se apesar disso você lhe dá permissão, o convida a entrar, aí ele vai entrar e vai te ajudar a resolver toda a bagunça na tua vida. Então, Jesus atende à expectativa do reencontro e, estando no meio deles, restitui-lhes a paz perdida com a dor da morte e da separação, quando lhes diz: a paz esteja convosco. Porém, mesmo na paz, o medo subsiste e era necessário resolver isso também, pois Jesus precisava transformar seus discípulos em testemunhas de sua ressurreição. E a mensagem de Jesus, para ser anunciada, precisaria de vasos corajosos, destemidos, porque muitos perigos precisariam ser enfrentados. Então Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E aqui, queridos irmãos e irmãs, o sopro remete ao sopro que dá vida ao homem no Éden. Deus soprou seu Espírito nas narinas do homem sem vida, que do barro veio a vida. Aqui, da mesma forma, Jesus, que é Deus, sopra e o Espírito Santo entra e dá vida novamente. E é o Espírito Santo quem vai fortalecer, dar força e fazer deles testemunhas capazes de levar adiante a mensagem do Senhor. Dizer ao mundo todo: Deus veio ao mundo como um homem, morreu por nós e ressuscitou. Ele está vivo. E para realizar essa missão que os levaria a enfrentarem muitos perigos, somente esse renascer dos discípulos, que veio pelo sopro do Espírito, poderia prepará-los para esta obra. Recebido o Espírito Santo, o medo se foi. Agora eles estavam preparados para toda a obra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, assim como os discípulos de Jesus, muitos de nós hoje sabemos que Jesus está vivo, mas apesar disso, não nos sentimos preparados para enfrentar nossos medos e ficamos paralisados diante deles, sem saber como agir, sem saber o que fazer diante das adversidades da vida. Isso acontece porque é necessário pedir a Jesus que entre em nossa casa, ou seja, em nossa vida, e então sopre em nós o seu Espírito Santo para nos dar vida nova, para sermos os homens e mulheres que Ele deseja que sejamos, para que o Espírito Santo nos faça viver uma vida pela fé, mesmo sem o termos visto. Nos ajude a termos a certeza de que o que a palavra de Deus e a igreja nos apresentam sobre Jesus é verdade. Não porque alguém de confiança nos falou, mas porque experimentamos sua graça em nós, porque é o Espírito Santo mesmo que vem em nosso auxílio e nos ajuda a conhecer o Senhor, mesmo sem o termos visto. Felizes os que creem sem terem visto, disse Jesus. Esses felizes somos eu e você, que cremos porque o amor de Deus invadiu nosso coração e nos transformou interiormente para experimentarmos o grande amor que Ele tem por nós. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.